Pai do mundo inteiro. Deus me fez única, não tem ninguém igual a mim. Deus me fez diferente, é assim que Ele me ama com essa diferença. E todos os dias da minha vida, essa deve ser a alegria do meu viver. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Sem Filtro, o programa onde debatemos temas atuais, polêmicos e de grande interesse para a sociedade. O tema de hoje, bem, não sei, se calhar há quem já deve ter esquecido, mas nós aqui nesse programa teremos a chance de poder lembrar a vocês. O tema de hoje é o chamado Dubai Porta-a-Pote, uma expressão que ganhou enorme visibilidade nas redes sociais e gerou debates em vários países que muitos de vocês nem têm noção. Entre reportagens, alegações e rumores, muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre o que realmente acontece e quais são as implicações deste fenômeno. Portanto, se bem que é um tema em que hoje em dia nos jornais, nos programas de televisão já não se fala com frequência, nós hoje teremos a oportunidade de esclarecer as dúvidas de vocês que ainda estão aí, se calhar já se perguntaram por que nunca mais falaram. Nós estamos aqui. Portanto, para nos ajudar a compreender melhor este assunto, recebemos hoje uma convidada especial. Seja muito bem-vinda ao programa, minha querida amiga, minha excelentíssima. Desculpa, eu tenho essa afinidade com ela porque nós já nos conhecemos um pouquinho mais de tempo. Portanto, minha amiga, é um prazer tê-la conosco. O gosto é todo meu por estar aqui respondendo às vossas questões. Agradeço desde já este exímio convite e é com muita ânsia, sim, estar aqui para responder às vossas questões. A primeira pergunta, o que motivou a escolha desse tema? Lembro-me como se fosse hoje, em 2019, nós estávamos na sala de aula e o nosso professor colocou um exemplo, ele não nos disse que era exemplo, era só para ele ver a nossa reação, o nosso nível de pensamento, até que nível nós estamos quando se trata do assunto prostituição na juventude principalmente. Ele tinha acabado de chegar de fora de África, ele foi fazer uma especialização e ele viu que as coisas eram diferentes, então ele queria saber o que a gente pensava como jovens, adolescentes, principalmente universitários. Aí o professor colocou um exemplo e ele disse que imaginemos que fosse uma mãe com um filho em uma situação de saúde e tu não tivesses dinheiro para pagar aquele tratamento e aparecesse alguém ou a única saída fosse a prostituição para você ganhar aquele dinheiro. E o professor perguntou o que nós faríamos. Lembro-me que era um auditório de 133 alunos e 77% da turma respondeu que sim, nem olharia para trás e a única solução seria sim a prostituição, sendo que outros alunos que não concordaram eram cristãos, eu fui uma delas, e aquilo se tornou um alvoroço na turma. Eu me prostituiria sim, o filho é meu, eu daria tudo pelo meu filho e tudo mais. Quanto mais pessoas respondiam, mais eu admirava o qual as pessoas têm se esquecido de colocar Deus em primeiro lugar e ao mesmo tempo me perguntava se estava sendo egoísta por pensar assim pelos outros. Eu insistia, queria o microfone, o professor disse já se faz tarde, todo mundo já falou, mas como eu insisti muito, depois o professor me deu o microfone, eu lembro que falei apenas 5 coisas e o professor me respondeu com uma. A primeira coisa que eu disse ao professor eu me conheço como pessoa, eu tinha 21 anos ou 20 anos na altura, e não conheci, nunca ouvi nenhuma parte do mundo. Eu acho que eu falei isso porque o professor finalizou dizendo que existem países que já legalizaram a prostituição e que jovens que estavam em situações vulneráveis poderiam sim aderir a esse tipo de profissão. A primeira coisa que eu disse quando recebi o microfone foi que em toda a minha vida, já crescida, não ouvi, nem em África, nem fora de África, um lar onde os pais ensinassem isso como uma educação de berço. Então o professor não teria o porquê estar a trazer na escola, ensinar uma coisa dessa para nós. A segunda coisa foi que se fosse da vontade de Deus que o meu filho ou o filho dessa pessoa perdesse a vida, no momento do ato que eu estivesse a me prostituir, o filho morreria na mesma. A terceira coisa que eu disse foi que hoje o filho está doente, amanhã ele estará doente novamente. Quantas vezes é que eu teria que fazer se eu me apegar a esse tipo de coisa ou por esse caminho? E quando a minha mãe, quando o meu pai, quando o meu irmão, todas aquelas pessoas que eu amar estiverem nessas condições, teria que fazer essa coisa ao mesmo tempo. E eu fiz uma última pergunta ao meu professor. O professor sabe quantas colegas estão aqui na sala de aula, estão em situações muito vulneráveis e que muitas estão caindo no mundo da prostituição, tudo porque sabem que nós em África reprovamos. África, o mundo, as pessoas que conhecem e temem a Deus, reprovam esse tipo de ato. O professor sabe quantas estão vulneráveis, quantas se controlam, quantas fogem desse tipo de... E depois de eu fazer todas aquelas perguntas para o meu professor, ele só disse: se você continuar assim, é impossível, vais ficar na minha cadeira e tu não vais passar. E eu fiquei assim, por quê? O professor disse: era apenas um exemplo, eu queria ver o que vocês pensam sobre o assunto, mas foi bom
e por outra, cada um de vocês ouviu a opinião um do outro e poderam perceber como é que cada um agiria e porque que muita gente, infelizmente, cai no mundo da prostituição. Então, o tema do Dubai Porta-Pote, isso foi em 2019, depois, 3 anos depois, ou 2 anos depois, 2 anos e meio, rebenta essa bomba do Dubai Porta-Pote e eu lembrei aquilo que a gente reviveu em 2019, que o professor nos explicou porque que muitas pessoas em situações vulneráveis acabaram por cair no mundo da prostituição. O mundo julgou, o mundo fez meme, as pessoas fizeram tudo quanto é comentário sobre aquele assunto. E uma das coisas que nós mais lamentamos naquela altura foi que aquilo rebentou numa altura que o presidente Sheikh Khalifa Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, faleceu na mesma altura e o país tinha mais com o que se preocupar. Pensávamos que eles deixariam isso assim, mas não. Recentemente descobrimos que eles declararam aquele ato como atentado ao pudor e todas as pessoas que fossem descobertas novamente a fazer aquilo iriam presas sim, tanto as meninas ou meninas que aderiam a isso, como as pessoas que propunham a esse tipo de coisa. Quem são, afinal de contas, aquelas meninas que aderiram ao Dubai Porta-Pote? Começo por dizer, até mesmo para você que é cristão, que julgou, falou, você que não é cristão, qualquer pessoa da sociedade, as meninas que aderiram ao Dubai Porta-Pote, uma delas é aquela vizinha que você muitas das vezes viu na porta do prédio chorando e você não parou para saber o que, se passa, se você ele poderia ser útil em alguma coisa. A menina que você viu no Dubai Porta-Pote é aquela órfã que foi parar no orfanato porque não tem pai, mãe, ninguém que a acolhesse. E no orfanato, como se sabe, até os 18 anos temos que dar vaga para outras pessoas que necessitam. Aos 18 anos, mas tem que dar um outro rumo à sua vida. Para onde é que eu vou? Não conheço ninguém. Infelizmente, acabei por conhecer alguém que me levou para esse tipo de coisas. As mulheres que foram para o Dubai Porta-Pote, quem são? É aquela filha que você está cansada, está farta de dizer que era bom que eu te abortasse. Maldito foi o dia que eu tive você. É aquela criança que viveu traumas. É aquela pessoa que teve muitos problemas depois da separação dos pais. É aquela menina que você viu, tua filha. Chegava em casa, ela não trabalha, com cabelos, perucas, até ao joelho. Você não falava nada, você nem questionava. É aquela filha que chegava com unhas de porcelana, unhas compridas, caras. Você via, não questionava e não falava nada. É aquela filha que você via roupas de luxo, telefones caros. Você, mãe, pai, tão pouco se interessava em perguntar de onde vinham aquelas coisas. O ser humano, todo ser humano afastado da presença de Deus, da educação cristã, é capaz de qualquer coisa. Então, nós como educadora social, naquele momento, não estávamos no lugar das pessoas que julgavam e queríamos saber, e depois disso, a educadora social tem esse papel na sociedade. Ok, ela está presa, e depois disso, ok, ela entrou no mundo da prostituição, ela quer se arrepender, ela foi flagrada, e depois, quantas e quantas meninas aderiram àquele tipo de ato macabro, para assim subsaírem na vida, alcançar as coisas que elas muito desejavam. O mundo falou, o mundo fez meme. E nós estávamos preocupados. E depois, como é que eu, depois dessas pessoas, fomos atrás, ouvi testemunhas de mulheres que já passaram, já viveram isso num passado muito atrás, em 2004. E elas explicam os traumas psicológicos que enfrentam, muitas entraram no mundo das drogas, muitas se transformaram em alcoólatra porque não obtiveram a ajuda necessária, não sabiam com quem iam se abrir. É uma coisa muito bizarra a quem que nós vamos falar, nem mesmo para os psicólogos. Você chega no psicólogo e fala uma coisa dessa. Então, qualquer pessoa quereria saber onde é que é praticado isso, como, porque elas estavam com medo de destruir uma coisa que nem elas mesmas conseguiriam lidar com as consequências. Então, quem são aquelas pessoas? Aquela pessoa que você vê, que você julga, que você não procura saber como é que está. Aquela pessoa que você vê chorando, passando maltratos em casa, você vizinha, você tia, você mãe, aquela sobrinha que você maltrata, são as pessoas que futuramente ou possivelmente aderiram a esse tipo de coisas. Então, muito mais do que julgar, Deus nos convida a abraçarmos pessoas vulneráveis, a estarmos sempre presentes, tirar sempre um tempo da nossa vida para procurar. Tinha algo que eu gostava muito de fazer antes mesmo de eu começar a trabalhar. Eu tirava um mês do ano em que eu procurava todas as minhas primas, irmãs, amigas. Eu tirava um dia para cada uma delas, passava até noite quando fosse possível. Porque às vezes é necessário chegar, acolher e aquela pessoa se sentir acolhida. Não interessa eu estar sempre com a minha prima, com a minha vizinha, com a minha amiga. Sendo que às vezes a gente acaba nem abordando, nem saber, ou nem acolher, ou aquela pessoa não se sentir livre para falar coisas que realmente afetam. Então, procurar ser verdadeira, acolher para que aquelas pessoas se abram. Eu sou muito do prevenir antes de tratar o acontecido. Então, o interesse mesmo como cristã ir atrás desse tipo de coisa não é para tornar polêmico o tema, adquirir visualizações, mas sim porque antes mesmo de uma causa existiam fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Pessoas muito vulneráveis, pessoas que foram abusadas, pessoas que são órfãs, pessoas que mesmo em casa, os pais são desprezados, pessoas que não são acolhidas o suficiente, pessoas que não têm ou tiveram uma certa crise de identidade, não sabem quem são em Deus. Quem eu sou? Eu não sou o meu nome. Eu sou filha única, amada de um Deus que é pai de milhares de filhos. Eu sou filha única,
em um Deus que é Pai do mundo inteiro. Deus me fez única, não tem ninguém igual a mim. Deus me fez diferente, é assim que Ele me ama, com essa diferença. E todos os dias da minha vida, essa deve ser a alegria do meu viver. Em milhares de pessoas, Deus me fez única, ninguém igual a ninguém. Quem eu sou? Eu não sou o meu nome, eu sou filha dos meus pais, uma herança de Deus. Quem eu sou? Eu sou irmã dos meus irmãos. Quem eu sou? Eu sou uma cidadã que veio na sociedade para dar o seu contributo, deixar o mundo melhor do que encontrou. Quem eu sou? Colega dos meus colegas. Quem eu sou? Vizinha dos meus vizinhos. Quem eu sou? Mãe dos meus filhos. Se a gente se focar em aprender, saber verdadeiramente qual é a nossa identidade, então nós estaremos isentos de fazer muitas coisas. Lembro-me como se fosse hoje, quantas vezes, inúmeras vezes que eu recebi convites para ir à discoteca, não julgo quem faça, para ir à discoteca, ir para lugares que eu aceitei o convite e mesmo no táxi eu disse, Deus me impeça de entrar naquele lugar. E eu pedi para parar o táxi e voltei. Inúmeras vezes eu voltei. Então, tudo por conta de uma identidade que já foi sendo construída desde pequena, no seio familiar, a educação religiosa cristã. Qualquer pessoa que seja responsável por uma criança, por um adolescente, por um jovem, fazer o seu verdadeiro papel. Eu não sou pai, mas ela está debaixo do seu teto. Eu não sou mãe, mas ela está debaixo do seu teto. Eu não sou tia, mas ela está debaixo do seu teto. Antigamente, muitos anos antes do nascimento de Cristo, existiam anciãos, ou como se fosse membro do clero, caso fosse isso na época medieval, que eles obrigavam os pais das crianças a adotarem os seus próprios filhos. Isso por quê? Porque eles sabiam que nem todo aquele que traz filho ao mundo é responsável para ser pai, nem todo aquele que traz filho ao mundo queria aquele filho. Então eles faziam um ritual em que pessoas responsáveis, mais velhos, pessoas da zona, da aldeia, da família, presenciavam aquele ato de adoção. Tu tens certeza que queres ficar com esse filho, vais cuidar desse filho, se comprometes como mãe, orientar esse filho nos caminhos de Deus, tornar esse filho exemplar para a sociedade. Sim, eu me comprometo. E só assim o filho era entregue para os pais. E tu precisavas ser muito sincero e honesto, de acordo com a situação de vida que tu tens, o estado psicológico, os muitos traumas que você ainda não tratou, muitas pendências. Então, não estou preparada para ser mãe, não estou preparada para ser pai. Entregavam as crianças nas pessoas que se comprometeriam com responsabilidade aquelas crianças. Então, é muito mais do que ser pai, é muito mais do que trazer filhos ao mundo. Aquela educação que os teus pais tiveram paciência de te dar, aquele amor, de levar à igreja, te dar as instruções. Tenha paciência com essa pessoa, esse filho, esse sobrinho, esse órfão que você acolheu. Para amanhã você não perguntar, julga quem são essas pessoas. Como é que podem pessoas fazer uma coisa dessa? Como é que elas foram capazes de fazer uma coisa tão macabra só para adquirir isso e aquilo? Era um vazio que elas acharam que iam preencher com bens materiais. Era uma dúvida, uma subestimação do inimigo. O mundo fala de Satanás, o mundo fala do diabo, mas as pessoas não levam a sério do que ele é capaz. E só para dizer uma coisa, muitas também das vítimas de Dubai Porta-Potty e outros atos de prostituição caem sempre naquela: o diabo me usou, o inimigo me usou, o diabo fez. Qualquer ato de maldade, principalmente coisas como essa, somos nós mesmos quem damos o sim. O inimigo espera, ele vem na tua mente e fala, faz. Se ele tivesse todo esse... Deus não deu esse poder a Satanás na tua vida, no teu coração, na tua mente, no teu pensar, no teu viver, no teu agir. Deus não deu. Porque se Deus desse esse poder para Satanás nas nossas vidas, o mundo não seria o que é hoje. Você tem a opção de escolha, você pode dizer não. Deus te chama muito antes de você cometer certas coisas. Por mais tenso que seja o momento, Deus te chama, Deus te convida a não fazer certos tipos de coisas. Então, é você quem dá o sim. Satanás espera. Ele está aí de lado, faz. Se ele tivesse esse poder, você acha que tão maldoso que ele é, ele esperaria você dar essa permissão? Qualquer mal que a gente faça, escolha errada, somos nós quem damos o sim. Jesus encontrou um homem deitado no tanque de Betesda e ele viu que todas as pessoas entravam e tomavam banho naquela água, porque aquela água, supostamente naquela altura, eram águas milagrosas e curavam doenças. E tinha um homem deitado que estava ali há muitos anos, não conseguia entrar no tanque. Jesus perguntou: você precisa de ajuda? E se calhar você hoje ia responder com essa pergunta de Jesus: mas como é que ele está bem, como ele está deitado, não consegue? Ninguém leva ele para o tanque, vai perguntar se ele consegue dizer uma coisa: você reconhecer que você está doendo, uma coisa é você reconhecer que você se afundou, uma coisa é você reconhecer que você está padecendo, outra coisa é você querer ajuda. Por isso é que Jesus perguntou: então, você quer ajuda? Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Deixa sua mensagem nesse contato no WhatsApp. Deus abençoe e até o próximo vídeo.